Ah, mas o remédio homeopático, ele não pode funcionar. Ele não funciona porque ele não pode, porque ali dentro não existe substância quimicamente ativa. Eu sei, todo mundo sabe disso. Há 200 anos nós sabemos disso. Mas por favor, seja racional. Por favor, olha, aprenda. Existe uma coisa chamada matéria médica. A homeopatia, vou explicar novamente. A homeopatia, ela é uma medicina de base experimental. O experimento manda. Ela é baseada no que a gente vê, no que é concreto, no que acontece na vida real. É o experimento que mostrou para Hahnemann que funcionava. É o experimento que fez a matéria médica. A matéria médica, ela é a personificação da argumentação mais perfeita contra essa outra argumentação burra, sem vergonha de falar, olha, o remédio homeopático ele não pode funcionar porque ele não tem substância quimicamente ativa. Isso é simplesmente ridículo, porque a matéria médica ela foi feita baseada em testes com substâncias ultradiluídas. A matéria médica ela é isso. Nos testes em indivíduo-são, a experimentação no homem-são, ela é isso. Ou seja, para se fazer a matéria médica, colheu-se dados da toxicologia, dados já enumerados por outros autores, da toxicologia das drogas, de certas drogas. Vamos pegar, por exemplo, o arsênico, que é um dos medicamentos mais antigos, já reconhecidos. Você pega o que se utilizou, os dados da toxicologia, ou seja, a droga dada em altas doses, a droga dada em doses ponderais. Isso é toxicologia. Depois, Hahnemann e outros milhares e milhares de autores, de estudiosos, de experimentadores, pegaram para fazer, de outros médicos, pegaram para fazer a experimentação também. Só que eles foram diminuindo a dose. Porque, obviamente, você não vai fazer uma experimentação no homem-são com doses de arsênico alta. Você não pode fazer isso, vai matar a pessoa. Então, começaram a se diminuir as doses. Ou seja, dava até ali na tintura-mãe, depois de diluir um pouco mais, até que se entra nas doses homeopáticas, já são ultra diluídas. E também se observava sintomas. Aí você pode falar assim, mas ainda ali né, antes do número de Avogadro ainda existe substância química, então obviamente que poderia resultar sintomas. Eu sei, meu querido, o problema é que grande parte, na verdade todos os medicamentos os mais antigos da matéria médica, eles foram testados e retestados várias vezes com autores diferentes, com vários experimentadores, na verdade milhares de experimentadores diferentes. E eles foram experimentados em potências homeopáticas que vão acima do número de Avogadro. Vários autores experimentaram, médicos, pesquisadores experimentaram, por exemplo, o arsênico na 30CH. Não só o arsênico, mas vários outros medicamentos homeopáticos foram experimentados no homem-são na 30CH e produziram sintomas. Ah, mas como é que você sabe que produziu sintomas? É porque isso é documentado. Ah, mas como é que eu sei que isso é documentado? Uma coisa chamada matéria médica, que existe no mundo inteiro e que existe várias. A matéria médica ela é documentada em cima disso, da experimentação do homem-são. Só que essa experimentação do homem-são, ela não só é feita com tintura-mãe do remédio. Ela não só é feita com CHs baixos do remédio. Ela é feita com doses acima do número de Avogadro. Por exemplo, a 30CH, como eu já acabei de falar. Ou seja, eu entendo quando você fala que não pode dar certo, que o remédio homeopático não pode funcionar, porque não tem nada dentro daquele vidrinho que seja quimicamente ativo. Eu entendo, isso é a teoria. Teoricamente, isso daí é maravilhoso, é perfeito. Só que na prática, isso não acontece, meu rapaz. Isso não acontece na prática, na experimentação, na experiência. Isso não acontece. Por quê? Porque quando você prepara uma 30CH,
e você segue os protocolos de experimentação no homem são, segue as dosagens, a posologia, para que esse produto, para que essa droga ultra diluída provoque sintomas, crie, gere sintomas nesse organismo são, nesse organismo do homem são, você utiliza isso e esse frasco de produto, ele está na 30CH, ou seja, ali não tem nada que seja quimicamente ativo. Porém, mesmo assim, esse produto que está ali, que não é química, que está dentro daquele pote, ele provoca sintomas. E isso está na matéria médica, documentado. Isso está documentado em vários e vários estudos, de vários e vários autores diferentes, de vários e vários pesquisadores diferentes. Aí você pode falar, não, mas isso foi uma vez ou outra que deu numa pessoa que experimentou, então isso daí... Não foi uma vez ou outra. Esses estudos são feitos com vários experimentadores, com experimentadores diferentes. Ou seja, esses estudos são feitos realmente com várias pessoas, ou seja, quando você deu para uma, quando você faz o estudo, você dá essa medicação na 30CH para todos os experimentadores. E existe toda uma técnica protocolada que os pesquisadores precisam seguir para que possa surgir os efeitos, para que se possa observar os efeitos no homem são. Ou seja, todos os experimentadores que experimentaram a droga, claro, obviamente, em todo estudo vai ter um ou outro que não vai sentir nada. Isso também é normal para os estudos em remédios alopáticos, mas a grande maioria dos experimentadores, em todos os estudos que se fizeram, tiveram sintomas iguais, tiveram sintomas semelhantes uns aos outros. Ou seja, que pega o espectro do arsênico álbum, por exemplo, na 30CH. Ou seja, o fulaninho, o ciclaninho, o outro lá, o outro aqui, todo mundo teve os sintomas que é do espectro do remédio arsênico álbum. Só que esse remédio, ele está na 30CH. Lá dentro não tem nada ativo. Será que você está entendendo? A experiência mostra outra coisa. A experiência, ela demonstra outra coisa, que não é, de forma alguma, essa questão de passou do número de advogado, não funciona mais. Isso não dá mais para se sustentar. É uma piada a gente ter que escutar isso e levar isso a sério. Ter que levar esse tipo de argumentação a sério. Isso não dá mais para suportar. Porque a matéria médica, ela é a prova mais extraordinária de que isso não é real. Não são só substâncias quimicamente ativas que vão fazer surgir sintomas num corpo, num organismo humano.